Como nós aprendemos sobre o perfeccionismo em Guardiões da Galáxia? O filme demonstra, através tanto de perspectiva de Rocket quanto do Dr. Herbert Edgar, o sentido de buscar uma perfeição inalcançável e simplesmente aceitar suas imperfeições, sendo dois pilares completamente distantes. De um lado, nós temos o herói que é motivado pelas suas dores e perdas. Não só aceitar, como aceitar de que ter defeitos não torna ele inferior a ninguém, e sim uma versão única dele mesmo. Ainda que tenham 1000 guaxinins à sua esquerda e 10.000 à sua direita, tu ainda serás Rocket Raccoon. Assim como qualquer criatura vívida, ele não pediu para nascer, para existir, e no caso específico dele, ser objeto de experimentos e criar uma consciência que é de certa forma humana, né? Mas ele encontrou paz no que ele tinha, no ambiente que ele tinha, nas companhias que ele fez, e mesmo no próprio inferno ele criou o paraíso. Essa seria a melhor definição humana para paraíso. Não um lugar do pós-vidas onde você fica depois que você, entre aspas, merece entrar, mas sim um ambiente que você mesmo ajuda a construir. Hoje, onde você está, como você está, se você ajuda a construir um lugar melhor, um ambiente melhor, se você faz o bem, você está construindo um paraíso ao seu redor. O Rocket, por exemplo, ele precisava da perfeição? Não. Ele precisava de boas condições, de bom tratamento? Não. Até porque ele nunca recebeu isso. Só estenderam a mão uns aos outros dentro de suas celinhas, mesmo na pior condição possível, e criaram seu próprio espaço de bondade e cumplicidade. Parece difícil, mas é quando você sente a maior quantidade de dor, quando maior é sua dor, que você consegue entender as dores do outro, e assim fica muito mais fácil de você ajudar a construir esse paraíso. Então, quanto mais a gente sofre, infelizmente, mais tendência a gente tem a criar um ambiente melhor para viver. Quando ele teve esse ambiente destruído, mesmo esse pequeno ambiente, mesmo esse pequeno pedaço de céu foi destruído, a gente vê o quanto que ele se fere e destrói tudo à sua volta com o ódio que ele ganhou. Mas a única coisa que o Rocket realmente buscou esse tempo todo, mesmo depois de fugir de lá, mesmo depois de todos os anos nos Guardiões, foi ter sua paz novamente. Uma coisa que não era perfeita, só era uma coisa boa por ele ter quem amava junto. Ele só buscava seus amigos de volta, ele só buscava ter amigos de volta, ele só visava ser ele e ter quem ele amava junto. Isso é perfeito, cara. Do outro lado, nós temos o Criador, o auto-evolucionário. Ele é extremamente egocêntrico, impulsivo, perfeccionista, arrombado, enfim, ele é muita coisa. E na essência, ele também busca o paraíso, mas de formas que nenhum ser vivo vai ser capaz de conseguir. Um mundo onde não tenha defeitos, onde as espécies são completamente perfeitas, e ainda assim, mesmo perfeitas, elas têm que ser únicas. Ele mostra pelos seus projetos que não bastava ter a perfeição estética, a perfeição visual, mas tinham que ser inventivas, criativas, espontâneas, que elas tinham que ser como o Rocket, aquele objeto imperfeito que ele descarta. Ele teve vários experimentos capazes de reproduzir o paraíso, mas como suas formas eram imperfeitas, ele menospreza, reduz e descarta, como se não fosse nada, nunca tivesse sido nada, como se ele não tivesse errado. As criaturas erraram em não ter aquilo que ele precisava, não ele que errou ao descartar as criaturas e tentar aprender com elas. Se ele tentasse viver em um dos mundos que ele criou, talvez ele entendesse o que ele precisava para criar o mundo ideal. Ou talvez que ele já se tornasse o mundo ideal, desde que ele guiasse seus projetos. A busca da perfeição dele não é uma perfeição coletiva, não é uma coisa que todos entendem como perfeito, e sim só ele. E esse é o problema, que o paradoxo da criação dele é que mesmo quando a perfeição fosse atingida, seriam como meras pinturas, porque o perfeito nada mais é do que o imutável. São criaturas que nunca vão pensar por si próprias, já que são perfeitas, elas nunca cometerão erros, o que vão fazer elas nunca fazer nada de diferente ou imprevisível. Por quê? Se ela é perfeita, ela nunca vai criar uma coisa que tende a falhar ou que acabe falhando e ela aprenda e evolua. Ela não tem um ponto de evolução, ela é imutável. Então, a perfeição nunca foi feita para ser atingida. Talvez admirada, mas nunca atingida.
E sabe como é que o perfeccionismo funciona na mente dele e na sua? Bom, vamos ao conceito de o que é perfeccionismo. E essa parte eu tenho que ler completamente, tá? Porque é baseado na psicologia, na análise psicológica. E eu não sou psicólogo, então preciso desse artigo. O perfeccionismo é um tipo de comportamento caracterizado pelo desejo de realizar todas as tarefas de modo perfeito, não sendo admitidos erros ou resultados pouco satisfatórios para o seu padrão. A pessoa perfeccionista normalmente possui alto padrão de cobrança sobre si e sobre os outros. O indivíduo tende a ter uma atenção seletiva aos erros, ou seja, tende a focar apenas no que está errado ao invés dos acertos, fazendo com que corrija constantemente pequenos detalhes que possam identificar como mal feito. Ou seja, na própria situação do vilão, ele poderia enxergar que é bom que ele tenha criado uma sociedade, é bom que a sociedade esteja evoluindo por si própria, aprendendo a essência de cada indivíduo, como os indivíduos funcionam. Ele podia estar estudando a sociedade na prática para aprender a fazer uma sociedade melhor em outro lugar ou melhorar essa sociedade que ele mesmo já criou. Mas ele só enxerga que aquilo é defeituoso e descarta, destruindo os planetas. O perfeccionismo patológico está associado a níveis mais altos de sintomas depressivos de ansiedade. O perfeccionismo em si pode se tornar um problema quando a realização de qualquer tarefa se torna desgastante e estressante, devido ao elevado padrão de cobrança, preocupação excessiva com os detalhes e o medo de falhar. Tem esse detalhe também que nós não abordamos em momento nenhum. O perfeccionismo dentro da mente das pessoas não só enxerga mais os erros, como ele tem o medo de falhar. Ele tem um receio, ele tem um problema em falhar, ele não quer falhar. E isso pode fazer com que ele repita fora várias vezes o conceito na sua própria cabeça, mas nunca chega a realizar as tarefas, porque tudo sempre vai estar errado, ele vai enxergar alguma coisa errada eventualmente. Então, se ele fizer, vai sair não como ele pensou, porque não vai estar perfeito, e ele vai ter que refazer. E aí vai ficar nessa de volta, então ele acaba não fazendo. E além disso, o fato de nunca estar satisfeito com os resultados obtidos pode gerar sentimentos de angústia, frustração, ansiedade, até mesmo depressão, como eu estava citando. O que em alguns casos pode resultar em pensamentos de arrastar para cima. As pessoas perfeccionistas tendem a ter autocrítica muito presente, o que pode ser muito prejudicial, já que não conseguem avaliar os aspectos positivos, somente negativos, resultando em transtornos de humor. Não reflete somente na realização de tarefas do dia a dia, mas também em aspectos físicos, pode resultar em transtornos alimentares, já que a pessoa acha que sempre tem algo a melhorar no corpo ou na aparência sem levar em conta os aspectos positivos. Com esse filme você pode ver que apagar seus erros te impede de aprender com eles. Fazer de conta que eles são mínimos ou inexistentes é negar o que tem de mais evolutivo em você, que é a consciência. Assim como só enxergá-los faz com que você nunca consiga ver o lado positivo daquilo que você faz todos os dias. A consciência de errar e aprender, de que errar é necessário, não imperdoável. Se você não aceita seus erros, você não se perdoa, e assim vai cada dia mais atrás de uma essência que nunca será sua, abandonando tudo aquilo que você podia ser. Para de perseguir com seus instintos e intuitos ser o melhor. Basta simplesmente melhorar. Essa sempre foi a minha mensagem. Nós todos podemos melhorar como pessoas, mas só através do reconhecimento de nossas ações e defeitos, enxergando que eles criam a perfeição da nossa existência. Não existe a perfeição estética, imutável, ela existe mais em outras formas, que são, por exemplo, a forma imutável do ser humano, que é o fim dele, que aí você não vai poder mudar mais nada, então ele está perfeito em sua essência. A nossa perfeição de existir, ela é simples e se molda em como nós queremos que a existência seja. É perfeito o fato da gente poder errar, é perfeito o fato da gente poder escolher, é perfeito o fato da gente existir. Então não tem mais o que você procurar nisso. Só ser você, isso já tá perfeito, cara. Ser perfeito com erros, com defeitos, em ser você, porque defeito e erro é uma coisa que todo mundo faz e tem. Isso não é raro, isso não é só você, isso não vem de você, isso vem de existir. Seja a melhor versão de você todos os dias. Isso já vai ser mais do que suficiente para viver. Só viver bem.
se sentindo bem. E você para de ficar correndo atrás e sacrificando sua mente, corpo e alma para obter uma coisa que nunca vai chegar. Para de refazer as coisas do zero como se elas não fossem bastante, mano. Passa a viver com tudo que você cria. E como cria, passa a apreciar, a guiar suas criações, seus erros, seus defeitos. Passe a se guiar, passa a melhorar suas criações, suas escolhas. Erra, porque a nossa melhor qualidade é poder aprender. E para aprender a gente tem que errar. Tá, Daimada, eu espero que esse vídeo possa ter instruído vocês de alguma forma sobre o perfeccionismo. Me diz aí se vocês têm algum outro tema que deve ser abordado. Eu sei que normalmente eu abordo filmes no Wednesday, só que o Tuesday é para falar a verdade. E o filme aqui não foi sobre a história. Eu não contei sobre a história de Guardiões da Galáxia. Posso vir a contar pro dia seguinte. Mas hoje o foco foi exatamente a essência que eu vi dentro do filme. Então, vocês tratam como Tuesday porque era para falar da essência, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí para poder ver mais vídeos como esses. Comenta mais alguma coisa que você gostaria de ver, tipo um desenho, um filme, uma série, uma coisa que você queria que eu analisasse. Um abraço, um beijo, um queijo. E fica aí com esse vídeo de Gumball sobre as escolhas da vida. Porque casa muito bem esse negócio de escolher e de ser perfeito. Porque a gente sempre pensa que podia ter feito melhor, né? Então, para você aprender a escolher melhor e como é que é o efeito das escolhas, você assiste esse vídeo que vem aqui em seguida, tá bom?